Eu espero honestamente que Fábio Carille, assim que o juiz apitou a partida, ele foi para o vestiário, tomou uma aguinha, deu uma respirada, antes mesmo de se deslocar para a coletiva, que é bem ao lado do vestiário, tenha pegado o celular, ido até a letra T, procurado Tadeu, ou até a letra G e procurado goleiro Tadeu, que é como eu particularmente salvaria o número dele caso tivesse, e mandaria no Zap Zap. Tamo junto, irmão. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Santos venceu. Depois de 4 derrotas consecutivas na Série B, o Santos se recuperou em termos de pontuação, bateu o Goiás na Vila Belmiro por 2-0 e, claro, Tadeu, que curiosamente o Santos foi atrás mais de uma vez nos últimos tempos, resolveu ser mais útil ao Santos do que qualquer outro goleiro que tenha entrado em campo por nós nesta Série B, com todo respeito ao Brasão, ao João Paulo. O Tadeu hoje foi mais útil que todos eles ao salvar o Santos e ao mostrar que Carille estava certo, porque Carille falou na coletiva após a derrota para o Operário que futebol é resultado e que ele dependeria de resultados para ficar empregado. Serei bem honesto, com todo respeito, claro, ao William Bigode, ao segundo gol do Santos. Não sei se o Santos venceria essa partida se não fosse a falha de Tadeu. Eu acho que nessa nossa passagem de até aqui 2, 3 meses de Série B, é o lance mais Série B que eu vi, que a gente presenciou de forma coletiva. Realmente foi inacreditável a falha do Tadeu. Eu, que não fui à Vila, eu vi o jogo aqui de casa, fiquei apenas berrando incessantemente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas assim, não importa muito. Você pode ser fora Carille, e até tem argumentos para continuar sendo depois do jogo de hoje. Sejamos honestos, o Santos não jogou nada. Nada. É que o Goiás também não. Mas o que importava hoje eram os 3 pontos. Você pode querer que um técnico deixe o seu clube, que jogadores deixem o clube, mas não, na minha opinião, a ponto de começar a arriscar um acesso para a Série A do ano que vem e o Santos, se perdesse uma quinta partida seguida, passasse a ter mais derrotas do que vitórias, né? Porque foi a 6 vitórias e 5 derrotas. Seria o inverso caso tivesse perdido. Passaria por um risco muito, muito pesado. O risco existe, né? O Santos não está oficialmente no G4, a rodada ainda não acabou, mas o risco existe, né? A gente não pode negar isso. Então, Tadeu salvou o emprego do Carille, porque, sejamos honestos, 2 coisas. A primeira, que no caso aconteceu depois, então seria a segunda, é que o Bigode fez um belo gol, não quero tirar o mérito do Bigode, mas o gol sai porque o Goiás se abre, né? O Alexandre Losetti, na transmissão do Premier, até comenta, o gol sai porque o Goiás precisa começar a jogar um pouquinho, antes estava só jogando no contra-ataque, inclusive cria boas oportunidades no contra-ataque, mas ao abrir esse espaço, na primeira oportunidade que teve, o Santos venceu. E assim, isso lembra muito, eu já volto, né, na outra coisa que eu queria falar, mas isso lembra muito o Santos do Paulista, porque como é que o Santos ganha de um Palmeiras, de um São Paulo, até do Corinthians, apesar do gol ter sido em escanteio, o Corinthians está em uma fase, mas em outros jogos também, e até mesmo na Série B, se você pensar, Paysandu, o Avaí, o Santos ganha mais em oportunidades de contra-ataque, na velocidade do Guilherme, principalmente, em lances em que o adversário se abriu. Pensa no segundo gol contra o Avaí, por exemplo. O Avaí já tinha tomado um gol, resolveu atacar, o Guilherme achou uma bola no furt. Contra o Paysandu, a mesma coisa. O Santos começa a criar quando o Paysandu cansa e começa a dar espaço. O Santos talvez precisasse jogar sempre no contra-ataque. O problema é que não pode na Série B, não vai acontecer. Serão raras oportunidades. A maioria dessas já raras oportunidades saem com o placar sendo aberto pelo Santos. Então pensa no jogo contra o Guarani. Abriu cedo, enfiou 4. Brusque abriu cedo, enfiou 4. Guarani foi 4, né? 4 sei lá, enfim. Hoje, assim que abriu o placar, graças ao adversário, arranjou oportunidade de fazer gol. Então, assim, não acho que tenha sido uma boa atuação. E o Bigode
não faz parte dessa coisa, dessa situação, ele foi lá e fez o gol. Agora, a questão, o primeiro é, a vitória não apaga o fato de que o Santos jogou mal. Né? O Santos foi mal de novo. O Santos sofreu e o Santos deu chances ao Goiás. Se você pensar, tô até anotado aqui ó, os minutos certinhos. Aos 22, um lançamento do próprio Tadeu, né? Minutos antes da falha, em que alguém do Goiás desvia de cabeça e o lateral deles, o ponta deles, agora não lembro quem foi, bate cruzado nas costas do Escobar. Só que a culpa não foi do Escobar, o Escobar fica vendido, porque os dois volantes saem lá em cima, o Tadeu joga nas costas dele, o Escobar ou fica no cara e esse aqui domina livre, ou sai nesse cara e o cara atrás ficou livre. O cara fica atrás ficou livre, bateu cruzado, a bola saiu. Sorte do Santos. Não sei o que aconteceria se tomasse esse gol. E aos 24 aí o Escobar errou mesmo, ele tenta um passe, se eu não me engano, na direção do Pituco, o passe vai tortíssimo. O Goiás tem um contra-ataque em que o jogador, não lembro se é o Pedro Baia, acho que não. A bola cruza a área inteira, pequena área, e o cara no segundo pau acaba furando, batendo torto, enfim. Então o Santos deu, né, oportunidades ao adversário. Mas eu prefiro 3 pontos, desde que eles não escondam que o time tem problemas. Vamos respirar um pouquinho, deixa eu mostrar para vocês a garrafa nova da GoCase, que chegou aqui esses dias. Já levei pro futebol mais recente que joguei, me hidratou, inclusive. Pô, tem água ainda. Abre assim fácil. Toma um gole geladinho. Prática fácil. Você personaliza do peixão, seu nome, o número. Vou até falar pra GoCase se eles têm o número 8, que eu prefiro, mas a 10 de Pelé e nessa garrafinha, só nessa garrafinha. De Felipe também, o cupom para ter desconto na garrafa térmica e nos outros produtos, como por exemplo o carregador portátil. Você pega aqui no QR Code na tela e no link da descrição, o cupom é Eu Vim de Santos, é só escrever lá no site da GoCase, tá bom? Pois bem, o primeiro tempo foi horroroso, né? Vamos ser honestos, eu não quero enganar ninguém aqui, eu sei que muita gente vai estar empolgada, vitória e tal, mas é só pelo alívio, não pela atuação. A atuação foi muito fraca. Primeiro porque as decisões erradas seguiram, e aí nesse jogo em específico tem um nome que me incomodou muito no poder, ou na falta de poder de decisão. Foi o Pedrinho. Tem um chute no segundo tempo que é muito claro, a bola vai parar lá na arquibancada vazia, que não tinha torcida hoje pela punição. Mas no primeiro tempo tem um chute que ele dá quase do meio campo, um pouco de exagero aqui, que a bola sai fraquinha pela linha de fundo, torta, bem longe do gol. Tem passe errado em jogada que ele tenta a linha de fundo, tem escolhas erradas. O Santos volta a sofrer o que sofreu no Paulista. E a gente não pode ter essa falta de memória. Eu tava conversando ontem com o pessoal que joga bola, que alguém falou, que o futebol do Paulista meio que enganou a gente. O futebol do Paulista não foi tão bom assim, os resultados foram. A gente chegava aqui, era o chato que falava, ganhou, mas assim, tem problemas. Começou a Série B com problemas, mesmo na sequência mais de vitórias. E essa sequência de derrotas veio para escancarar. E um dos problemas que já aconteceu no Paulista, vocês vão lembrar disso, é que jogava o Otero, sai o Otero, entra o Pedrinho. Jogava o Pedrinho, sai o Pedrinho, entra o Otero. É a velha história para Madison, Vitor Ferraz Pará. Enfim, Pedrinho, Otero, Pedrinho. Tá assim, o Otero vinha numa sequência horrorosa. Pelo amor de Deus, volta o Pedrinho, voltou o Pedrinho. Pelo amor de Deus, o Otero entra em campo. Foi melhor, inclusive, o Otero hoje. Então acho que as decisões do primeiro tempo foram muito ruins mesmo. O Santos não teve grandes oportunidades na primeira etapa. Posso estar esquecendo de alguma, claro. Mas eu particularmente não lembro de nenhuma jogada incisiva. Também não tomou pressão. Assim, o Brasão hoje não precisou se consagrar, fazer uma grande defesa. No primeiro tempo estou falando, no segundo já citei as oportunidades que eles criaram, mas ambas foram para fora. Então acho que o poder de decisão ou a leitura de jogo do Santos segue muito fraca. No segundo tempo melhorou um pouquinho. Acho que o Juliano entrou um pouco mais na área, o JP Sherman de novo fez uma partidaça, ele é muito diferente do resto do elenco. O Guilherme também foi bem hoje, mas o JP Sherman para mim foi ainda superior. Lembrando que, claro, você pode ter achado qualquer outro jogador melhor em campo, menos o Serginho. Tô brincando, Serginho. Você não foi o melhor em campo, mas você entendeu? Eu só acho que foi o Sherman na minha primeira vez vendo o jogo. Claro, amanhã a gente talvez ache alguma coisa que vale a pena fazer um vídeo diferente e veja de novo o jogo. Mas pra mim foi o Sherman. E ele acabou sendo o principal armador do time. O problema é que muita da armação do Sherman acaba em cruzamento, porque ele é um lateral. Então, assim, é um time que chuveirou bastante. Outra tomada de decisão que me incomodou bastante foram as bolas em profundidade, bolas pro Furt correr. Gente, vem cá, o Furt não corre, e tá tudo bem, mas vocês precisam saber disso.
O Furt vai fazer o pivô, o Furt vai girar e dar um passe, o Furt vai finalizar de dentro da área. Pô, rolaram umas 3 bolas com lançamentos na profundidade pro Furt. Não dá, entendeu? Por exemplo, com o Bigode, talvez dê hoje no contra-ataque, o Bigode fez o gol exatamente assim. E não é por culpa do Furt, mas se é o Furt no lugar do Bigode aquela hora, o Furt não faria o gol, porque ele não vai arrancar. E o Santos insistiu. O Santos toma decisões erradas, isso me incomoda. Claro que isso não esconde o fato de que o 4-3-3 eterno do Carille, que de novo, se não ligou pro Tadeu, pelo amor de Deus, manda pelo menos um zap. Manda uma DM no Instagram, sei lá. O 4-3-3 de novo ficou lá, não tem variação, é um negócio que incomoda. Qualquer adversário, isso me lembra muito o Gesualdo, falei. O Gesualdo jogava no mesmo 4-3-3 o tempo inteiro. Aí todo mundo falava aqui nos comentários, eu insistia numa coisa, que era o seguinte, só mandava: ah, falta padrão de jogo. E eu falava: não, é o contrário. Tem tanto padrão de jogo, que é o comum, a repetição, que todo mundo sabe o que fazer. A Série B inteira sabe marcar o Santos. O Goiás hoje marcou o meio do Santos. Até o Tadeu fazer o que o cara ele deve agradecer. Falta variação, precisa ter uma surpresa. Porque assim, se você joga na mesma tática o tempo inteiro, talvez a sua surpresa seja o elemento que vem do banco, uma troca de peça. Mas com todo respeito, eu anotei todas as substituições aqui, os minutos para não errar. Entra o Otero no Pedrinho, foi um acerto, mas todo mundo sabe o que vai acontecer e joga na mesma posição. Entra o Bigode no Furt, essa todo mundo sabia que ia acontecer, porque o Furt não ia jogar 90 minutos e só tinha o Bigode de centroavante no banco. Aliás, o Guilherme jogou todo jogo, né? O Guilherme, cara, eu gosto muito do Guilherme. Aos 30 minutos, entrou o Serginho no Juliano. Aos 37, entrou lateral por lateral. Entrou lateral por lateral também, porque ele trocou os dois laterais por laterais. Então, assim, o Rainer e o Rodrigo Fernandes entraram. Não são elementos surpresa. Não são aquele jogador que você fica olhando pro banco. Quando esse moleque entrar, quando esse cara entrar, ó, muda as coisas. Não tem. Nenhum desses caras mudou o jogo. O Bigode complementou a mudança de jogo. Por favor, muito obrigado, parabéns. Mas nenhum deles foi o responsável pela mudança. O responsável se chama Tadeu. Então, se você não tem peças que mudam e você não tem uma variação tática que vem do seu técnico, você tem o quê? O mesmo padrão de jogo. Se você repete o mesmo padrão de jogo o tempo inteiro, todo adversário sabe o que vai fazer. O Goiás marcou certinho o Santos. Até o gol. A chance mais perigosa tinha sido qual? A falta do Otero? Tentando puxar de cabeça aqui. Talvez a falta do Otero, que é uma falta de muito longe. Posso esquecer algum outro lance, claro. Tem que ter uma variação. Senão, o Botafogo soube marcar o Santos. O Operário soube marcar o Santos. O Novo Horizontino, o América e o Amazonas também. Mas mesmo em algumas vitórias, o Santos teve dificuldades. É que já faz tanto tempo que a gente nem lembra. O único que não deu dificuldade ao Santos foi o Brusque. Que os 3 pontos não apaguem a realidade, que é o padrão é o mesmo, o padrão é fraco, não tem variação e o banco é muito fraco. Obviamente eu sento aqui para gravar sem ver a coletiva, até em algumas oportunidades, hoje não deu, então ainda não tenho certeza. Mas, já enquanto fazer algumas anotações para o vídeo, vi lá no grupo de membros que parece que o Carille está irritado com essa questão das contratações. Vamos ver se alguém age, alguém se mexe na janela do meio do ano. E vai ter coletiva do Marcelo Teixeira na sexta, né? O problema é que às 11 eu vou ter que sair voando no resenha para lá, tomara que dê tempo eu consiga pegar a coletiva. Mas enfim, algumas coisas precisam ser explicadas, algumas coisas precisam ser alteradas e o resultado de hoje não pode mudar isso. Eu não vou nem fazer jogador a jogador porque eu acho que Sherman, melhor em campo, o Guilherme, pela persistência, pela luta, vindo de lesão, uma lesão perigosa, jogar todo esse tempo, e foi o mais criativo do ataque. O Gil em determinados momentos, principalmente no segundo tempo. E o Otero que entrou bem. O Furt também, acho que o Furt fez uma partida decente. De resto, todo mundo abaixo do que a gente tem esperança que pode entregar. Posso ter esquecido de um ou outro, mas não gostei. E assim, você pode até ter gostado, eu só vou achar muito estranho. Os 3 pontos necessários. Preciso dos 3 pontos. O Santos precisa voltar lá pro G4. Tem a obrigação de ser campeão, por mais que esteja fazendo força para não subir. Imagina ser campeão. Mas tem que ficar lá em cima, tem que ganhar. Amanhã a gente volta com mais coisas.